E aí galera do YouTube, você que gosta, curte filmes de terror? Estou aqui de volta com o canal Terror Storini. E antes de mais nada eu queria agradecer muito as mensagens, assim, sabe, de vocês. Queria agradecer as curtidas e queria agradecer também os inscritos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá perdendo tempo, vai lá e se inscreva no meu canal e manda um joinha. E várias sugestões eu também aceito de vocês. E queria falar também que eu estou recebendo vários e-mails, porque assim, no meu vídeo anterior, eu falei que se você tem alguma história bizarra, alguma história macabra, assustadora que aconteceu com você, porque fala sério, né? Todo mundo tem alguma história para contar. E você me mandando no meu e-mail que é guistorini@gmail.com, na descrição do vídeo está lá o e-mail. Você pode estar mandando a sua história, falando de onde você é, da sua cidade, falando o que aconteceu, que eu vou estar aqui relatando toda semana. E a pedido dos nossos amigos aqui, eu vou começar contando o meu primeiro conto de suspense, terror, ok? Que é O Vigiado. Bem, como havia dito para vocês, né, a história se chama O Vigiado. Mas antes de eu começar a contar, relatar a sinopse e os personagens dessa história, eu vou falar assim, vou me apresentar primeiro, né? Tem que ser educadamente, né, pessoal? Muito prazer, eu sou Guilherme Storini, eu sou ator e eu sempre gostei de escrever. E esse conto do Vigiado, na verdade, é um conto meio antigo, eu já comecei a escrever já tem alguns anos atrás. E eu falei, poxa, eu estava com algum projeto de minissérie, websérie, mas enfim, e agora eu vou estar relatando para vocês a sinopse, espero que vocês gostem e, é claro, aceito opiniões e sugestões, se vocês estão gostando ou não. Vou começar contando para você. Por que o Vigiado? Eu só digo uma coisa, ó, muitas vezes somos observados por um ser. A cada canto que vamos, a cada lugar que estamos, somos observados por criaturas. Mas que criaturas são? Eu acho que isso fica pensando na cabeça de cada um, como assim? A gente é observado por alguém? Mas quem? Quem é? Quem é alguém? Eu vou relatar aqui para vocês, na minha outra câmera aqui embaixo, aqui na minha plancheta, posso dizer assim que os destinos podem dizer que nos separa de algo bom ou ruim. Basta segui-los. Mas pessoas acreditam em sorte ou azar, certo ou errado, coincidência ou fato. Pessoas acham que são independentes, que podem fazer o que quiserem, mas é algo que pode controlar a vida ou a mente, ou acreditar ou observar. Vou falar para vocês que somos observados atentamente, porque fazemos e pensamos em quem nos observa. Vou falar para vocês a história do Charlie. Charlie é o protagonista dessa história. Charlie Moreira relata a experiência aterrorizante no qual passou sua vida, no que irá carregar o resto de sua vida. Charlie é um garoto de 19 anos que morava em São Paulo com seu pai, o Ricardo Moreira, de 43 anos. O Charlie, gente, ele perdeu sua mãe quando tinha apenas 7 anos de idade. Sua mãe foi morta em um acidente de avião. E o seu pai, ele nunca confirmou o fato dela ter morrido nesse acidente. O pai de Charlie é jornalista e acaba de receber uma grande oferta de trabalho. Ele irá comandar um famoso telejornal de uma das maiores emissoras. E irá mudar de São Paulo, capital, e mudar para a cidade de Monte Rei. Então, gente, isso se passa numa cidade fictícia, que é Monte Rei. Ela fica a aproximadamente 600 quilômetros de São Paulo. E o pai de Charlie vai lá passar a trabalhar na emissora, que se chama emissora Monte TV. Essa história para vocês, Vigiado, elas são vários núcleos diferentes que tem. Eu estou falando aqui, relacionando a sinopse, falando do Charlie, que ele vai morar lá com o pai dele, em Monte Rei, o pai dele é jornalista, a mãe dele morreu num acidente de avião, bem trágico, né? E tem a casa onde eles vão ficar, entendeu? E a emissora que o Ricardo irá trabalhar, eles estão dando uma grande casa para o Ricardo e Charlie morar. Nessa casa tem uma mulher muito misteriosa que irá tomar conta dessa casa. E essa senhora misteriosa se chama Clarita Montes. Nessa casa onde eles irão morar, coisas estranhas começam a acontecer. E Clarita, a senhora que toma conta da casa, começa a ficar cada vez mais estranha, misteriosa e com grandes segredos. Aí eu falei da casa onde eles vão morar, entendeu? Agora eu vou falar na emissora Monte TV.
que é a emissora onde o Ricardo Moreira, o pai do Charlie, vai trabalhar. Ricardo Moreira é um jornalista muito competente e acaba indo trabalhar na grande emissora de TV, Monte TV. Ele quer começar uma nova vida com o filho e tentar esquecer do triste passado, mas o Ricardo nem imagina que o pior está por vir. Agora eu vou falar do núcleo, que é interpretar ensino. Como assim interpretar ensino? Vou falar para vocês entenderem melhor. O Charlie, como eu falei, o protagonista, ele sempre teve vontade de se tornar um grande ator, mas nunca colocou esse objetivo na prática. Mas ele mudando para Monterrey, Charlie começa a fazer aulas de interpretação na escola Interpretar Ensino, no qual se apaixonará pela jovem, linda, bonita Janaína. Só que assim, a história tem tudo, gente. Tem uma história de suspense, terror. E é lógico, não vamos deixar de ter uma história de amor também. Tem tudo. Tudo que um bom, como eu posso dizer, um bom ouvinte, um bom leitor ou um bom telespectador vai estar gostando. Agora eu também vou falar do outro núcleo, que é o Sanatório Monterrey. Sanatório é lógico, gente, é um lugar carregado de energias pesadas, pessoas que sofreram ou sofrem ou cometem loucuras. Charlie Moreira teve uma experiência horrível que passou em Monterrey. Depois de mudando para a cidade, ele disse que é observado por algo completamente horripilante e surreal. E passados exatamente um ano de experiências horríveis que aconteceu com ele e com seu pai e a todos que estavam em seu caminho, Charlie finalmente decide começar contando a sua história como tudo começou. O que é isso? O Charlie, como eu falei, a mãe dele morreu e tudo mais, ele vai mudar para essa cidade aí, de Monterrey. Só que assim, chegando lá, coisas estranhas começam a acontecer. E ele é internado em sanatório. Um lugar só tem louco. Fica lá. Louco, internado. O que acontece? Passa um ano. Nesse ano, vai chegar um jornalista, que se chama Felipe Alencar. E ele vai estar relatando a história. O Charlie vai estar contando a história horrível que aconteceu com ele, relatando de um ano, entendeu? Então muita coisa aconteceu. E agora eu vou falar para vocês os personagens, entendeu? Que assim, como eu já falei, personagens, né? Que é o Charlie Moreira. Charlie é um jovem de 19 anos que a vida nunca foi fácil para ele. Perdeu sua mãe quando tinha 7 anos de idade. Presenciou coisas horríveis em sua vida. E na cidade de Monterrey, atualmente está internado... ele perdeu sua mãe quando tinha 7 anos de idade. Presenciou coisas horríveis de sua vida na cidade de Monterrey. Atualmente, ele está internado no sanatório e depois de um ano, ele quer contar a sua história para um jovem escritor que se chama Felipe Alencar, que eu comentei, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Agora, Ricardo Moreira. Pai de Charlie, é um homem cheio de objetivos, garra, força e com muita vontade de vencer. Esse era o Ricardo Moreira, mas devido à morte de sua esposa, Ricardo luta bastante com seu filho. A grande tristeza é que foi perder a grande mulher que amava, entendeu? Aí vem Andréa Moreira, que é a esposa de Ricardo e mãe de Charlie. Sempre foi uma mulher feliz. Andréa trabalha como aeromoça e o destino a prepara de algo terrível. Que eu já falei para vocês, né? Ela vai morrer. Vem a Clarita Montes, aquela que mora lá na casa, né? Aquela mulher misteriosa. É uma senhora completamente misteriosa, viúva, sem família, nunca teve filhos e se dedicou sua vida a ficar sozinha. Agora eu vou falar do pessoal da emissora Monte TV, que é o Mauro Pereira. Ele é o dono da emissora Monte TV, só que ele é um homem completamente misterioso, frio e calculista. Para ele, o poder tem que estar acima de qualquer coisa. Aí vem a Lara Pereira, que é casada com Mauro, sempre sofreu com o desprezo do marido. Lara estava grávida e não entende porque seu marido a trata desse jeito, sem carinho algum. Já viu, né? E tem a Nanda Pratos, que também trabalha na emissora Monte TV como advogada. Uma moça cheia de sonhos e objetivos e se apaixonará por Ricardo Moreira. É isso mesmo, essa moça vai se apaixonar pelo pai do Charlie. Agora vem o núcleo da Interpretar Ensino, que é a escola de teatro, interpretação, com o Charlie Moreira, como eu falei, ele tem o sonho de ser ator, ele vai estar lá.
vai estudar lá. Que tem a Lise Mello, que é professora da Escola Interpretar e Ensino, uma grande mulher vivida e profissional, casada com Alonso Mello, se tornou ainda mais sensível com a perda de seu único filho. Tadinha, ela perdeu o filho, né? Mas como assim perdeu o filho? Como assim? Vamos saber já já. E tem Alonso Mello, que é casado com Lise, e eles têm uma ótima relação. Alonso também ajuda a Lise a dar aulas de interpretação aos alunos. Porém, Alonso é sensitivo e já teve experiências terríveis na vida. Estranho, né, gente? Aí tem a Janaína. Janaína é uma garota com forte personalidade, mas muito boa. Ela é órfã. Ela mora com Lise e Alonso, isso mesmo. Eles cuidam dela desde quando seus pais morreram. E Janaína também participa das aulas e acaba se envolvendo com o Charlie. É isso aí, ela vai se envolver com o Charlie, que está internado no sanatório, né? Vai vendo. Tem o Fred. Fred, ele é um cara muito ambicioso, invejoso, tenta conseguir tudo o que lhe interessa. E ele não importa as consequências que vai fazer para conseguir seus objetivos. Ele também é aluno da Escola Interpretar e Ensino. E também é apaixonado pela Janaína e vai disputar com Charlie o amor dela, nem que tenha de usar uma forma obscura, maligna e oculta. Falei demais, hein, gente, nessa sinopse aqui. Enfim. Aí tem a Clara. A Clara é irmã de Fred, veio tentar a vida de atriz junto com seu irmão. Porém, é completamente diferente do seu irmão, mas às vezes ela é submetida às vontades do irmão. Mas Clara também vai gostar do Charlie. E aí? Triângulo amoroso nessa história? Tem o Fabrício. Eles são todos alunos, gente, da Escola Interpretar e Ensino. O Fabrício sempre foi independente, saiu de Minas Gerais para fazer aulas de escola na Interpretar e Ensino. Sempre se relacionou com pessoas do mesmo sexo. Isso é um segredo que ele carrega no peito. E agora tem o Felipe Alencar, que eu falei que ele é o escritor. Ele está começando a carreira de escritor e quer explicar para as pessoas se existem loucos ou a loucura está completamente exposta em cada um. E nessa loucura toda ele acaba conhecendo o Charlie Moreira, no qual irá contar a sua história como tudo começou. Gente, bastante, né? Esses personagens, essas coisas todas, né? Mas enfim, a história é essa. É assim, hoje, não sei se vocês vão ficar chateados comigo, né, gente? Hoje eu comecei falando para vocês a sinopse e os personagens. Mas, ó, na próxima semana, a gente vai estar relatando essa história em capítulos, ok? Você vai estar acompanhando o primeiro capítulo dessa história. E a gente tem surpresa no vídeo, hein? O que será? Como que eu vou contar essa história toda para vocês, hein? A gente tem várias surpresas para vocês. Então, se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, não comenta nada. Tô brincando, gente. A gente também quer a opinião de vocês. Comentem se vocês assim, têm alguma dúvida, entendeu? E se você realmente, como eu falei, tem alguma história, entre em contato comigo, me mande um e-mail na descrição do vídeo, ok? Beijos do Gui. Ó, e a gente se vê em breve.